Salve Maria a todos! Na última semana, alguns dos principais sites de tendência conservadora ou tradicionalistas divulgaram uma notícia, uma pretensa posição da parte de Roma que suprimiria, de uma maneira geral, no mundo inteiro, todas as autorizações, né, entre aspas, autorizações, que a missa tradicional tinha para ser celebrada pelos padres nas paróquias e nesses institutos que guardam a liturgia tradicional. Pois bem, algumas pessoas nos perguntam e nos pedem para que nós façamos alguma declaração a respeito. O que nós poderíamos falar a respeito dessa supressão? A nós não nos surpreende absolutamente em nada. Por quê? Porque, graças a Deus, nós temos a posição de Sua Excelência Reverendíssima Monsenhor Marcel Lefebvre, que foi o homem providencial dado por Deus para esses tempos de terrível crise na Igreja. E ele nos iluminou com a sua visão, com a sua clareza e com a sua continuidade no combate de 200, 300 anos de combate antiliberal que a Igreja vinha tramando contra o mundo moderno. E a nossa posição, então, é a dele. E o que nós estamos a declarar? Nós estamos a declarar simplesmente que Roma, do Vaticano II, porque ele acusava o Vaticano II, eu acuso o concílio, diz Dom Lefebvre, Roma, depois do Vaticano II, foi ocupada pela seita que São Pio X denuncia na Pascendi, que ele havia dado um golpe muito forte, ela havia adormecido, mas infelizmente os outros papas não tiveram a mesma clarividência que São Pio X e sua mesma força, e esse combate não continuou como deveria continuar, e infelizmente, por conta dos nossos pecados também, como dizia Nossa Senhora em Fátima, eles tomam o poder da Igreja, né? Então, Monsenhor Lefebvre fala uma coisa muito interessante em uma das suas conferências. Ele diz que nós não devemos ter medo de afirmar que Roma, que João XXIII e que Paulo VI se fazem colaboradoras da maçonaria judaica internacional e do socialismo internacional. É isso que acontece. As sociedades secretas, não é, têm uma influência iminente sobre a Igreja, né, em seu governo. E é um grande castigo, não é, de Fátima, a tomada de poder de Roma por esses inimigos de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelos inimigos da vida sobrenatural, pelos inimigos do reino de Nosso Senhor. Então não nos surpreende isso, nos surpreende como que alguns padres, não é, desses institutos, como o Instituto do Bom Pastor, Fraternidade de São Pedro, padres que continuam ainda nas dioceses se submetendo a essas autoridades que não tem mais a finalidade na Igreja diante dos olhos. Como eu posso me submeter a um bispo, de fato, porque, evidentemente, nós reconhecemos a autoridade do bispo em si, a possibilidade que ele tem de nos dar ordens, nós reconhecemos o poder de ordem e de jurisdição do Papa, e não há contradição nenhuma nisso, como nos querem nos acusar os sedevacantistas de que somos RR, reconhecer e resistir, etc, etc, nessa conversa. A Igreja não assumiu para ela a possibilidade de sedevacantista. Bem, os sedevacantistas têm argumentos, comentadores do direito canônico, alguns santos mesmo, que colocam em possibilidade a perda do papado imediata diante de um possível delito de heresia cometido pelo Papa, mas a Igreja mesmo não assumiu. Então, a gente abre o Código de Direito Canônico São Pio X, 1917, não se tem um parágrafo em que diz caso em que o Papa perde o papado, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Não, a Igreja não assumiu. Então, nós preferimos ser a posição de Dom Lefebvre, de reconhecer essas autoridades e resistir-lhes firmes na fé, como nós devemos fazer, inclusive, ao demônio e a todas as suas obras, todas as suas pompas. Então, nós não entendemos o porquê esses padres continuam a se submeter a essas autoridades que trabalham não mais para a salvação das almas, porque na Lumen Gentium, né, se inaugura para essa nova Igreja Conciliar uma nova finalidade, que é a união do gênero humano e não mais a salvação das almas. A Igreja é um sacramento de união do gênero humano. Isso não é a finalidade da Igreja Católica. Nós estamos, então, diante de uma contrafacção, de uma seita criminosa que domina a Igreja e que a faz se autodemolir. Foi assim mesmo que o próprio Papa Paulo VI declarou, depois do Vaticano II, o panorama geral da Igreja, né? A autodemolição da Igreja.
Pois bem, então não nos surpreende absolutamente o que está acontecendo. De um lado, nós pensamos que seja positivo para que as pessoas possam compreender em verdade a amplitude da crise da igreja. Hoje nós temos pessoas que vão à missa tridentina, mas nem sequer conhecem o combate de Dom Lefebvre, nem sequer conhecem o combate contra-revolucionário que a igreja trava há 200 a 300 anos, e a necessidade que se tem de se resistir às revoluções feitas pelo Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi instrumentalizado pelos inimigos de Nosso Senhor, que fizeram adentrar em seus documentos erros, não é, que nós devemos rejeitar. Então não se pode aderir ao Vaticano II sem se separar. Não se pode aderir plenamente ao Vaticano II sem se separar da Igreja Católica? Não se pode. São incompatíveis as doutrinas do Concílio com as doutrinas da Igreja Católica. Então, o que pensar disso tudo? O que pensar disso tudo é continuamos o que a linha de Dom Lefebvre, ele estava certo, Dom Lefebvre tinha razão. Essas autoridades, elas trabalham elas estão nas mãos do judaísmo, da maçonaria internacional, não é, do socialismo internacional, que pretende uma nova religião mundial, uma fraternidade universal na qual nosso Senhor Jesus Cristo não é o rei, eles não querem que nosso Senhor Jesus Cristo seja o rei das sociedades humanas. Não querem. E nós queremos que ele seja o rei. Então, essa é a oposição fundamental. Então, essa supressão da missa tradicional, essa implantação do rito novo, que é um atentado ao sacrifício da missa, né? E essa supressão do rito antigo faz parte de todo esse processo de destruição da igreja, todo esse processo de destruição da cristandade. Então, leiamos Dom Lefebvre, mantenhamos a sua posição. Ele para nós já foi suficiente, ele, o Monsenhor de Castro Maia, basta que nós tomemos a sua posição. Não, nós devemos resistir. Uma vez perguntaram a Dom Lefebvre assim, porque ele não ia pedir a um bispo da diocese autorização para entrar na diocese desse bispo, para dar as confirmações. Ele dizia, para que eu vou pedir se eu sei que a resposta vai ser não? Então, nós ficamos nos perguntando, o que esses padres que rezam a missa tridentina, esses institutos chamados acordistas, ralias, o que eles precisaram se calar para poderem ter essas missas? E nós não podemos nos calar absolutamente em nada. Não existe acordo possível a se fazer com as sociedades secretas, porque é com elas que nós estamos lidando, não é? Nós vimos, por exemplo, o caso de Dom Rifan. Dom Rifan era um grande defensor da fé católica. Hoje nós vemos Dom Rifan tocando sanfona para os bispos da CNBB. Hoje nós vemos Dom Rifan realizando a missa nova. Hoje nós vemos os padres de Campos que defendem, que rezam a missa nova. Campos, essa diocese de Dom Antônio de Castro Maia. Então, nosso objetivo aqui não é denegrir ninguém, mas é de abrir os olhos dos fiéis diante de que nós estamos lidando. Nós estamos lidando diante de destruidores da Santa Igreja. Nós estamos lidando diante de homens que não têm nenhum apreço pela verdade. Então, cabe a nós rezar para que Nossa Senhora possa trazer de volta o clero, a cúpula, não é, da Igreja, a santa religião, como nós falamos na ladainha dos santos, não é? Dignai-vos, Senhor, conservar todas as ordens eclesiásticas, o Santo Padre, os bispos na santa religião. É o que nós, infelizmente, não vemos hoje. Nós vemos eles se distanciando cada vez mais em um estado extremo de apostasia. Então, continuemos o trabalho de Dom Lefebvre, resistamos, combatamos, odiemos todas essas novidades que vieram do Concílio Vaticano II e não nos surpreendamos. Nós vamos continuar rezando a missa tridentina, apesar de qualquer proibição que nos façam, porque ninguém tem o direito nesta terra de proibir, por exemplo, que nós rezemos a Ave Maria. O Papa não pode nos proibir de rezar a Ave Maria, como o Papa não pode proibir a um sacerdote de rezar uma Santa Missa quando ele não fez um delito nenhum, sobretudo quando ele proíbe a Santa Missa ela mesma. Não tem autoridade para fazer isso. Nenhum Papa pode nos proibir de rezar a missa conforme Nosso Senhor nos ensinou. Não pode fazer isso. Ele não recebeu autoridade para demolir em nós a fé. Do mesmo jeito, ele não pode, ele não tem essa autoridade. A autoridade do Papa é suprema, mas não é absoluta. Ela é limitada. E o que a delimita é a revelação. O que delimita são os direitos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nossa resistência que nós fazemos ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes, nossa ausência, nossa separação, digamos assim, desse complexo de profanação que a Igreja Conciliar, a Igreja Conciliar é uma comunhão de profanos, nós não podemos participar disso. Nós fazemos
por amor ao Papa, por amor aos bispos, por amor à igreja inteira. E dia virá, como dizia Dom Lefebvre, dia virá em que eles nos agradecerão por nós termos mantido a fé, porque é isso que Deus nos pede. A igreja é infalível, a igreja é invencível. E graças a Deus, o Espírito Santo nos dá condições de continuar guardando a fé e combatendo esses erros, isso que nós faremos até o fim das nossas vidas, mesmo à custa do derramamento do nosso próprio sangue. Então, queira muitas pessoas compreender o tamanho, a extensão da crise que nós vivemos, e rezando o rosário, imploremos a Nossa Senhora o triunfo do seu coração, a derrota e o desastre do modernismo e do liberalismo e a volta da tradição a Roma. Salve Maria!